Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre um santo muito famoso, o santo que nós celebramos no dia do lançamento do podcast, dia 13 de junho, Santo Antônio de Pádua. Então, para falar sobre este santo, aqui comigo, minha irmã Bruna. Ou Santo Antônio de Lisboa. Tem uma disputa aí. E para saber isso e outras histórias deste grande santo, pega o seu café e vem ouvir esse episódio do Café Católico. Vamos falar então sobre Santo Antônio, né, Bruna? Que não nasceu com esse nome. Pois é, era Fernando de Bulhões. Fernando de Bulhões. Né? Então, ele nasceu em Lisboa, justamente, né? No dia 15 de agosto de 1195, né? Os seus pais eram Martim e a Maria Teresa Taveira Bulhões. Então, assim, o que a gente tem? Assim, a gente tem algumas dúvidas sobre a família dele, né? Uhum. Mas, na maioria das biografias, meus relatos fala que o pai dele era um nobre. Mas tem um relato do príncipe de Portugal que conheceu ele, falou que os pais dele eram homens, pessoas comuns. Daí o que eu vi até uma questão é que talvez é que provável que o pai dele tivesse sido um cavaleiro. Então, para a população geral, teria uma nobreza, mas para um príncipe não seria nada, seriam pessoas comuns, sabe? Então ele era talvez eu vi uma nobreza, mas não da mais alta classe da nobreza, né? Um nobre de mais baixo nível, digamos assim, né? Mas era uma família com algumas posses. É que nem quando o pessoal vai pegar monarquia recente e fala que a Lady Di não era da monarquia. Ela Sabe? tinha um título, mas ela trabalhava de babá quando começou a namorar com o príncipe, então... Isso, assim, tinha pelo sangue, mas assim, eles tinham propriedade e tudo, né? O avô dele tinha sido meio que uma espécie de um governador de Lisboa antes, né? Então, tem essa exposição que talvez o pai dele era um cavaleiro. Ele teve uma irmã que, até onde você sabe, virou religiosa, mas assim, sem muitos detalhes sobre essa irmã. E não se fala de outros irmãos. Não se tem, assim, muitos detalhes sobre a família dele, né? Recebeu uma educação religiosa, a mãe era piedosa, o pai era católico, mas não tanto assim, né? E ele sempre chamou muita atenção por ser desde pequeno, ser muito sábio, ser muito inteligente, né? E realmente de uma pureza, assim, que ele demonstrava, né? Sempre desde pequeno, assim, né? No jeito de agir e tudo, né? Ajudando com toda essa educação que ele recebeu, né? Diz que ele já busca ajudar os pobres, então havia esses sinais já desde o início, né? Ele sempre foi um menino que sempre encantou muito as pessoas. Vivia já uma vida de oração, já se falava que ele fazia já muitos jejuns e penitências desde muito cedo, né? Antes de buscar qualquer coisa na vida religiosa. Então, e daí ele, por volta dos 15 anos de idade, ele então decide ir para a vida religiosa, para entrar para os Cônegos de Santo Agostinho, ou Filhos de Santo Agostinho, para o mosteiro de São Vicente. Algo que principalmente o pai era contra. O pai não queria muito isso, né? Até porque... Era o único filho, era para quem ia passar. Se eles tinham alguma coisa, era para quem ia passar, era de quem dependia o nome para passar e daí resolve. Para essa época é muito complicado. Hoje o pessoal já fica contra, imagina nessa época. Isso. Então, mas ele foi bem irredutível nisso, né? E ele é aceito, né? E então ele entra ali nos Cônegos de Santo Agostinho, primeiro num mosteiro bem próximo de Lisboa. E em que ele acabava recebendo muitas visitas da família, tudo, e depois ele até pede para ser transferido para um mosteiro mais distante, porque ele não sentia que ali ele estava ali conseguindo viver direito a vida religiosa dele, né? Porque ele tinha ainda muita visita da família, muitas visitas dos amigos, a família ainda continuou visitando ele de vez em quando, mas... Acabava atrapalhando isso, né?
E daí já os amigos já não visitavam, né? Porque já estava longe, então ele já conseguiu ficar mais em paz quando ele foi para esse mosteiro um pouco mais distante, né? Ele vai pro mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Isso, em Coimbra, isso mesmo. Isso Ele vai mesmo. pra Coimbra. Isso. E assim, desde o início ele sempre se destaca muito, né? É um homem muito inteligente, então ele se destaca nos estudos, na pregação, na vida de oração, nas penitências. Ele realmente, assim, ele chama muita atenção de todos os priores e Uhum. ele fica assim, realmente eles têm ele em autoestima, assim, desde o momento que ele entra, assim, né? E tem uma grande expectativa em relação a ele, né? Porque como ele se destaca, né? Isso. Há um pouco de dúvida de quando que ele entrou, quando que ele. Porque daí ele vai ali, né? Vai fazendo a preparação. E o que se diz é que próximo de tomar o hábito dele, ele teve uma visão de um religioso franciscano. Alguns vão dizer que seria o próprio São Francisco de Assis mesmo aparecendo para ele, Uhum. o chamando para buscar uma vida diferente, né? Uma vida da ordem mendicante. Então, ainda era muito recente, né? A Ordem dos Frades Menores. Francisco ainda estava vivo, uhum, Uhum. e estava se espalhando pela Europa. E então ele há um pouco de dúvida de qual momento exatamente o que aconteceu, mas a maioria concorda que provavelmente ele foi ordenado como padre ainda dentro dos agostinianos e depois ele pediu a transferência, que Uhum. provavelmente foi essa, né? Até porque na época era meio incomum, como ainda não tinha os estudos da Ordem dos Frades Menores, os padres que tinham eram padres justamente que tinham sido ordenados antes e entravam ali. Só depois que Uhum. você é organizado essa questão do noviciado, vai sendo mais organizada a ordem e os estudos e que daí começam a ter é, dentro frades, mesmo irmãos dos frades menores, sendo ordenados padres. Então, provavelmente ele foi ordenado ali por 1221, mais ou menos, sabe? 1220, 1220 mais ou menos, ele deve ter sido ordenado, e daí depois ele acaba fazendo um pedido para os agostinianos para que ele possa ingressar na Ordem dos Frades Menores. E daí que ele muda de nome, né? Quando ele. Isso, isso. Daí é interessante também, como você falou, que eles eram muito. Eles resistiram um pouco, não queriam sair por isso, porque o que você fala é que e realmente tem alguns relatos até escritos, que na verdade a maioria esperava, já por todo o potencial que ele tinha, eles viam ele como um grande, talvez tão superior da ordem, né, dos agostinianos, Uhum. né, para cargos muito altos. Então, quando ele chega dizendo que ele vai sair, meu, eles ficam. Então eles são um pouco resistentes, é, mas ele a poucos ele vai, né, falando, né, um superior dele até pergunta porque existia um superior por um tempo que perseguiu muito e que era um homem que vivia uma vida bem devassa, apesar de ser um religioso, com relatos bem pesados mesmo, assim, de envolvimento com homens, mulheres, tudo, e até com Deus abaixo. E o primeiro, eles até acham se, se ele não estava querendo sair dos agostinianos por isso, e ele fala que não era por isso, Uhum. sabe? Era porque ele queria buscar a mais, né? E ele sentia que ali ele não estava buscando o suficiente, né? Que ele não Sim. queria ser um falso, ele se sentia sendo um falso religioso, e ele queria viver a pobreza o atrai ele, e daí então ele vai, ele é aceito, Diz até e o daí quando, relato que um irmão meio que tirou sarro, assim, tipo, né? Vai, Fernando, então, já que não, não acha a santidade entre a gente. é, daí ele veste então o hábito franciscano, né? Ele troca o nome então para Antônio. Antônio do Deserto. Isso, porque na verdade o que que é? O nome provavelmente é uma homenagem a Santo Antão. Só que Uhum. Antonino seria um pequeno Antão, sabe? Uhum. Pequeno, então um Seria um pequenino. Antãozinho. Então assim, essa homenagem ali, essa inspiração por causa de Santo Antão, né? Que é considerado o primeiro padre do deserto, né? Santo Uhum. Antão. E então, ele, em homenagem a isso, até porque tinha uma capela de Santo Antão por perto, escolhe esse nome de Antônio, né? Mas Uhum. ressaltando que ele era pela pequenez dele, por isso ele coloca Antônio, né?
E ele recebe já diretamente, porque na época, como não estava organizado, então não tinha ainda noviciado nada nos frades menores. Então, simplesmente ele entra em contato, aceitam ele, os cônegos os agostinianos liberam ele, e ele já assume o hábito, pronto, e vai. E ele queria muito, algo que motiva ele também muito, é que ele queria, alguns dizem que, enquanto ele estava com os agostinianos em Coimbra, acabam passando quatro, quatro frades menores, passam que eles estavam indo fazer missão na África. Né? Eles estavam indo fazer em missão. E esses frades que passam por ali e que acabam tendo contato, e que o Antônio, ainda Fernando na época, conhece, e eles vão e se tornam mártires. E isso também mexe muito com ele. Então ele fica com esse sonho de poder ir pregar na África e poder sofrer um martírio. Tanto que ele entra na ordem dos frades menores pedindo para que enviassem para a África. Mais especificamente no Marrocos. Ele vai para lá, né? Ele chega aí. Isso. Só que ele fica doente. Ele fica doente, ele não consegue fazer nada, ele não consegue fazer nenhuma pregação, nada. Ele fica frustrado nesse ponto, ele fica desolado. E esse aí é bem rápido mesmo, porque eles não têm a data precisa, mas fala que ele toma provavelmente o hábito pelo meio do ano, e no máximo em novembro ele já parte pra missão. E daí ele ficou muito doente, né? Muito doente. Ele sofria muito com o clima africano, né? Muito quente, tudo, e ele fica doente. E daí convencem ele a retornar. A princípio retornar para Espanha, porque quando ele sai ele vai para Espanha primeiro, né? Depois que ele entra pros frades menores. E daí convencem ele a voltar. E quando ele tá voltando, tem uma tempestade muito forte e eles acabam aportando na Sicília, parte da Itália, né? E lá, então, ele começa a fazer algumas obras lá, né? E durante os 2 meses, né? Diz que ele fundou 4 mosteiros de frades menores. Mas é um pouco de dúvida. Algumas fontes vão dizer que ele fundou, mas outras não. Um pouco por um lado também, porque o que a gente vai ver depois é que, nesse início, ele volta, aceitam que ele vá para uma missão lá, ele é designado para uma missão, porque descobrem que ele é padre, para ele poder rezar as missas, né, para uma das casas. Porque eles sentavam, assim, às vezes muitas casas ficavam sem padres, nesse início tudo, então descobrem que ele é padre, mandam ele como padre para ele rezar a missa lá. E lá ele fica, mas ele fica completamente escondido, basicamente. Ele fica bem isoladinho, bem quietinho, né? Não... É isso, e ele fica ali, no chamado Monte São Paulo. Isso em 1222, então ele estava ali com seus 27 anos, praticamente. Então, eles não sabem exatamente onde ficava esse mosteiro, porque não existe mais, sabe? Então há uma dúvida da localização exata. E ali ele pede uma pequena caverna, né, escavada da rocha, e aí basicamente ele passava rezando, jejuando, e então rezava as missas, né? E ele passa ali basicamente escondido, né? Entre 1221 e 1222, né, ele fica ali. E ele fica ali vários meses ali, até que tudo vai começar a mudar quando os irmãos vão participar de uma ordenação, né, em Forli, na Itália, no convento dos frades menores, no dia 19 de março de 1222. O que acontece? Ia ter a ordenação de alguns padres dos frades menores, ia ter a ordenação de dominicanos, tudo junto. Daí, pra quem não sabe, pensa que o dominicano tem uma encrenca, tá? Não, aí era de boa, o problema não teve problema nenhum aí, né, nessa daí. Mas eles estavam bem porque eram mais pra frente, as encrencas vão ter mais pra frente. Nesse momento não tinha. Nesse momento, no comecinho, não tinha. Mas eram ordens com uma natureza muito próxima, porque eram 2 ordens mendicantes. Elas surgem quase no mesmo período. A Ordem dos Domingos um pouquinho antes, os franciscanos um pouquinho depois. Tem umas diferenças, mas são umas 2 ordens mendicantes, né? Então elas até tinham uma proximidade por causa disso. Mais pra frente, que a gente tem uns problemas, principalmente por questões teológicas. Mais pra frente. Mas a gente não vai entrar em quesito aqui. E a questão não tem nada a ver com isso aqui, mas eles vão fazer juntos ali. E daí o que acontece? Há um problema de comunicação, e o superior dos franciscanos do convento achava
que alguém dos dominicanos ia fazer a homilia. Ele chega diz que ele chega pros dominicanos, tá, quem que vocês vai fazer? E daí o super dos dominicanos falou, não, mas o convento é de vocês, eu achei que é um de vocês que vai fazer a homilia. Ou seja, não tinha ninguém para pregar. E daí diz ser que, perguntando assim, quem que poderia, alguns dizem que muito provavelmente porque Francis Antônio era muito ou extremamente obediente, os superiores franciscanos e o provincial, né, e o bispo, então falam, ó, você vai pregar. Uhum. E então ele faz uma pregação sensacional e que, tipo, todo mundo fica encantado, sabe? Uhum. E o Selatos aqui diz que os irmãos que estavam antes, que passou meses ali rezando, achavam que ele nem sabia pregar, sabe? Porque ele não pregava, porque ele só foi pregar quando pediram pra ele. Porque ele tava vivendo essa vida totalmente escondida, né? Então ninguém sabia da inteligência dele até aquele momento. E até esse momento também a prática franciscana desencorajava o estudo, assim, mais erudito, né? Assim, mais profundo. Sim. Então, foi todo um choque ao mesmo tempo, foi tudo misturado. Não, e assim, alguns tinham estudado antes e sabiam pregar, né? Mas e mesmo que na simplicidade eles sabiam pregar. Não tinha essa questão dos estudos, né? Tanto que daí é a partir dele que vai começar a ter os estudos. Então, e a partir daquilo ali, então ele é designado, já vai sendo designado para outro lugar, né? E ali, logo depois, né? Então, se revelam, e daí, como ele chama muita atenção, eles falam, não, peraí, um cara desse, nós vamos enviar para pregar para os hereges. Né? Vamos aproveitar melhor, né? Então, assim, por esse período também, às vezes um pouco se confunde em alguns momentos, mas um pouco depois, então, ele vai receber uma carta de São Francisco autorizando ele, né? Autorizando, mas pedindo que Antônio ensinasse teologia, né? E daí, então, depois dessa descoberta, Antônio vai ser justamente o primeiro professor da ordem. Ele vai ser o primeiro professor e vai ensinando seus irmãos. Alguns vão dizer que ele virou professor na Universidade de Bolonha. Mas é mais provável que parece que ele não tenha dado aula na universidade e que ele tenha ensinado mais os seus irmãos somente mesmo, sabe? Era uma coisa mais interna mesmo, na ordem, e não que ele tenha virado um professor dentro da academia, dentro da universidade, apesar de que tudo, pelo que se diz dele, capacidade ele teria de sobra, né? Mas até por uma questão da sua idade, de tudo como funcionava a ordem, provavelmente ele não virou professor na ordem, na universidade. Será que a confusão não se dá porque a escola de teologia que começou ali foi incorporada depois para a universidade? É possível. Talvez a confusão se dê aí, né? A confusão se dê aí. Então, talvez ele possa meio que ser considerado um professor porque era professor daquele curso que posteriormente foi incorporado. Mas o mais provável é que ele não foi professor da universidade em si, né? Uhum. Então, porque ele é enviado, então, para o norte da Itália, onde ele estava tendo vários problemas com hereges, e é ali que ele vai ganhar um dos seus apelidos mais famosos, né? Que é o Martelo dos Hereges. Não, esse é um subtítulo poderoso, na boa, Martelo. A heresia naquela época estava sendo chamado de albigenses, mas é algo semelhante aos maniqueus, aos cátaros. Na verdade, o mais perto era os cátaros, né? Os cátaros, mas os que estavam ali, eles estavam muito ligados a uma divisão que teve na França lá, que começaram a ser chamada de albigenses. Mas era basicamente a mesma coisa, né? Tá bom, então ele vai, então, para os cátaros. Então, os cátaros, basicamente, eles eram totalmente contra. Eles viam as relações sexuais como pecaminosas, então eles achavam que era um absurdo considerar que Jesus era Deus também, e tinha toda uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento era mau, mas o Deus do Antigo Testamento era bom, então era tudo uma coisa assim bem confusa, e ele chamava atenção porque mas eles acabavam também chamando atenção porque, por um lado, isso é fato, é que muitos principalmente os grandes líderes, os pregadores deles, então eles pregavam uma penitência muito rigorosa, e isso eles viviam.
E daí, como ao mesmo tempo você tinha muitos padres católicos que infelizmente não viviam nada, nem nada próximo de uma santidade, eles acabavam atraindo muitas pessoas por causa disso. Porque quando eles olhavam no dia a dia da vida, aquelas pessoas, esses chamados perfect, eles chamavam os perfeitos, eles viviam, parecia uma vida mais santa do que os padres católicos, isso dava muita confusão. E então é que Antônio então é chamado para pregar e começa ali a combater e começa, digamos assim, a arrebanhar muitas pessoas, até justamente porque ele também dava o testemunho, né? Não só falava, mas dava o testemunho. Nesse período, né, que ele está ali na região de Rimini, na Itália, que vai acontecer um dos milagres mais famosos dele, que é o milagre da mula. Mula ou do burro, às vezes cavalo, às vezes égua, depende do relato, muda um pouquinho qual que é o animal. O milagre do equino. Isso. Tinha um homem que era um herege, que era justamente dessa heresia dos cátaros, e que também eles não acreditavam na Eucaristia, né? Eles não tinham sacramentos. E então ele faz uma aposta com o Antônio. O Antônio fala que o animal ia saber reconhecer que era Jesus. Daí eles combinam ele deixar o animal com fome por 3 dias e colocam, daí ele sai, daí, então, daí depois de 3 dias que não for da aposta, o dono coloca lá a comida, coloca o feno, tudo, começa bem bonitinho, né? E o Antônio vem com o ostensório, com Jesus Eucarístico. E a mula, então, se prostra diante de Jesus, antes de comer. Somente quando daí o Antônio autoriza, tá segurando ali, que daí ela vai comer. E o cara se converte. Eu queria ver a cara do povo vendo isso. Pois é. E eu imagino que, de certa forma, até Santo Antônio ficou um pouco surpreso. Eu acho que ele não ficou surpreso porque ele tinha tanta fé que ele sabia que ia ser daquela maneira. Perdão por ele. Mas é engraçado que em outros milagres ele vai dizer algumas coisas assim, ele vai dizer assim, ó, diz que ele muitas vezes, em alguns milagres, esses milagres aconteciam, mas ele falava assim, olha, tal, vai acontecer aí. Mas se não acontecer, não é porque o sacramento não tem poder, ou porque Deus não tem poder, é por causa dos meus pecados. Sim. E ele sempre falava assim. Bom, depois disso, né, ele vai, né, provavelmente ali em 2020, 222, né, que ele fica pregando ali, e daí em 1223, que é o que diz que ele começa de fato a dar aula, né, aula de teologia. Ele acaba ao longo dos anos dando aula em vários lugares, né, em Bolonha, Montpellier, Toulouse, em Pádua também. Então, assim, e daí, como a gente já falou, né? Provavelmente ele não dava aula nas faculdades porque não tinha isso bem, as próprias universidades não tinham isso bem estabelecido, né? E também e é provável que muito desses sermões que a gente tem hoje, a gente tem sermões registrados, eles começou a anotar provavelmente nessa época também, até para auxiliar nas aulas. Em 1224, não se sabe exatamente quanto, né? Então, ele passa em 1222, em 1223 ele começa a dar as aulas, em 1224 ele vai para a França, não se sabe exatamente quando, né? Mas se sabe que provavelmente ali no outono de 1224 ele estava por lá, né? Então, segundo semestre, porque esse é outono lá, primavera daqui, então, no segundo semestre de lá, basicamente ele estava por lá. Ele vai primeiro para Arles, na França, né? Também para pregar contra os hereges. Tá, então ele é a primeira vez, então ele é convidado a assumir a administração de uma casa da ordem, né? Na França. E então ele vai continuando, né? E aí ele vai sendo convidado para combater em outros lugares. Ele é basicamente os combates dos hereges que ele vai ter já vai ser sempre contra os cátaros nessa época. Vai ser sempre contra os cátaros. E ele, então ele vai passando por várias cidades, né?
encarando e vai convertendo. Alguns ele converte, alguns não. Sempre vai tendo isso, assim, mas ele combate e ele converte muitas pessoas, né? Realizando, assim, vários milagres. Então, tem vários relatos dele. Depois desse período na França ali, depois, ainda nesse período na França, depois também ele vai assumir uma casa em Limoges, né? Ele vai para Arles para participar do capítulo provincial. Ele já era muito respeitado na ordem, foi o orador do capítulo nesse ano, em 226, e daí ele é nomeado guardião em Limoges. Uhum. E lá que, por exemplo, tem uma história que eu achei bem legal, que ele encontra um viço que pensava em abandonar a ordem e rouba um comentário, os salmos dele, sabe? Rouba, só que o Uhum. noviço, quando tá tentando fugir, vê um animal muito feio assim e começa a ouvir uma voz, fala, devolve pro padre, devolve pro padre. E ele vai, ele entrega, e daí eles... E é com esse monge que é uma história que muitas vezes eu vi sendo falada sobre São Francisco, mas até pelo que eu pesquisando eu descobri que na verdade foi com Santo Antônio, que ele sai que ele convida então o noviço e fala assim, que o noviço falou que ele não conseguia viver, que os outros irmãos eram santos, pois ele era muito pecador, tudo, por isso ele ia fugir, tudo, tal, tal. Uhum. E ele convida, não, vamos pregar comigo. Que eles saem só pela cidade, rindo, cumprimentando, ajudando umas pessoas, tudo. E daí ele volta e fala, foi uma grande missão. E daí o irmão fala, mas a gente não pregou para ninguém, né? Daí que ele fala, né, que nem sempre precisa utilizar palavras para pregar, né? Que essa questão do exemplo, tudo, né? Então, parecido com ele. Uhum. E também nesse meio tempo tem um outro milagre que é muito interessante dele. É assim, milagres tem uns montes, né, dele, né? Mas é nesse período que ele estava ali que ele é, era ele que puxava um cântico, né? Era o dia dele puxar o cântico com os irmãos. Só que ao mesmo tempo ele estava Uhum. pregando para a comunidade, né? Pregando a missa. E daí ele, ao mesmo tempo, ele aparece pregando e cantando para os irmãos ao mesmo tempo. Ó a bilocação aí. É, e daí isso. Então, tem esses relatos também, né? Tá, eu vou ser sincero, eu não sabia que ele tinha um caso de bilocação. Tem esse caso em que ele estava numa missa e estava pregando, então, e ao mesmo tempo na casa Uhum. da ordem era um momento de oração e de o cântico, né? E, claro, às vezes Uhum. tem muitas pessoas, mas o relato diz que em um certo momento não iria, ele fica em silêncio. E daí o pessoal entendeu que ele Uhum. queria falar sobre silêncio. E daí esse momento de silêncio é que, na verdade, ele estava cantando pros irmãos, sabe? Porque os irmãos estavam naquela expectativa, não sabiam. Eles achavam que, tipo assim, Antônio deve ter então passado a incumbência de cantar esse hino para alguém. Mas do nada eles ouvem a voz de Antônio cantando, sabe? E termina o canto e eles falam, tá, mas cadê o Antônio? Ele falou, será que terminou mais cedo a missa? E daí eles saem, quando eles veem a missa, o povo tava saindo que tinha terminado a missa, acabaram de terminar naquele momento, sabe? Esse caso de bilocação. Uhum. E é nesse período que ele tá em Limoges também, que se dá o episódio dele com o menino Jesus nos braços. Sabe, Bruna? Não, eu não sei essa história do. Que diz que tinha intimidade e o meu irmão disse que um dia, certo Uhum. dia, vê o Antônio com o menino e falando assim com o menino Jesus, né? E ele segurando um menino no colo, sabe? Né? E é por isso que as imagens de Santo Antônio tem aquele menino no colo, é o menino de Jesus, porque o menino de Jesus aparecia Uhum. dessa forma para Antônio, sabe? E é daí nesse período que tem um relato que tem um irmão que vê isso, acaba vendo, né, espiando o Antônio na cela, porque ele achei estranho que com quem Antônio estava falando, e ele vê que Antônio estava com o menino Jesus no colo, sabe? Não julgo o irmão, a curiosidade do irmão. Eu vi a intimidade que Santo Antônio tinha com Jesus. Quando eu era criança, as imagens eu confundia Santo Antônio com São José. Eu confundia quando eu era criança. Não faz sentido nenhum. Então, eu ouvi uma história de uma pessoa porque me contou que ela, quando era mais nova, ela falou que uma vez entrou na casa dela, tudo estava limpando, ela achou uma imagem e ela olhou lá e começou a rezar para Santo Antônio, inclusive para arranjar o marido. E anos depois ela foi, casou, tudo, depois de casada, tudo, ela foi descobrir que na verdade Santo Antônio era São José. Foi o contrário.
Daí ela falou que uma hora ela até parou, que ela falou que uma vez que ela acendia vela, tudo, uma época ela até falou que parou de rezar pra Santo Antônio porque não tava dando certo, não tava pedindo, atendendo as orações dela. Que ela fazia rezar, você atendendo a São José, a imagem. São José também é casamenteiro, gente. É, contar a história, mas não vou contar a história, mas eu vou contar o nome, né? Agora eu tô curiosa. Tu não conhece, tu não conhece. Eu não tive que apelar pra Santo Antônio pra conseguir casar. Então, e daí é em 3 de outubro de 1226, né, enquanto ele está ali em Monges, que São Francisco morre, né? Uhum. Então, e ele era, então, então ele é convocado, né, porque ele era, nessa época, já uma das grandes lideranças da ordem, né, já era muito respeitado na ordem nesse momento, Antônio, né? É, Uhum. daí, então, ele é convocado, então, para o capítulo geral, né, vai se perdurando a ordem, então, depois de São Francisco, né, e ele vai ter um papel, assim, a gente vai vendo mais para frente na questão de escrever a regra, tudo, né, mesmo enquanto Francisco tá vivo, ele vai, em algum momento, para Roma, ele foi enviado para Roma e para Assis, né, Uhum. aí, às vezes, é o que bate um pouco as datas. Alguns vão dizer que ele só foi para Roma depois de Francisco ter morrido. Alguns vão dizer que ele foi antes. Inclusive, há relatos de que uma das regras que é escrita, ele ajuda a escrever algumas coisas, né, junto com o Papa, né, e com Francisco a escrever a Uhum. regra que depois vai ser modificada, tudo, tem várias coisas, né? Mas é certo que ele vai pregar, né, ou seja, em 1226 ou em 1227, ele vai pregar em Roma, convite do Papa Gregório IX, e ele é convidado para pregar a Quaresma, né? E aí ele também, daí numa pregação no dia de Pentecostes, acontece o milagre das línguas, assim como é descrito no Ato dos Apóstolos, que todas as pessoas entendem, cada um entende na sua própria língua, porque tinha muita gente de fora ali, cada um se entende a pregação dele na sua língua materna. E daí, então, ele passa ali por Roma e ele pede, então, autorização do Papa para ir para Assis para participar do capítulo da Ordem. E daí, no capítulo da Ordem, de 1227, ele se torna provincial da Romanha. Uhum. E daí ele continua, então, ele vai visitando todas as comunidades, pregando tudo. E daí, nessa região, né, nessa época, quando ele está em Rimini, que vai acontecer o milagre dos peixes. Que ele rezou pros peixes? Que ele prega para os peixes, que ele vai, ele começa a pregar, É né, verdade. e as pessoas, e ninguém, ele começa a pregar e ninguém ouve, ninguém dá bola para a pregação dele. Então ele vira e começa a pregar para os peixes. E daí ele começa a falar, né, para os peixes, já que as pessoas não querem ouvir, ele vai pegar para os peixes, né, e começam, né, diz que os menorzinhos, o peixe mais menorzinho na frente, os maiores vão ficando atrás, assim, tudo, e que coloca a cabeça para fora para ficar ouvindo a pregação dele, e ele fala, né, como eles deveriam louvar a Deus, porque Deus dá água para eles, o alimento, tudo, e diz que, né, a partir desse milagre, um dos grandes chefes dos cátaros, o Bonvilo, após esse milagre, ele se converte. E daí ele vai tendo, né? Vai sendo esses vários relatos, ele continua sempre pregando ali no norte da Itália. Ali também há um caso que eu acho que você citou, a gente citou quando a gente fez. Tu que citou? Quando a gente fez lá sobre o ranking dos santos, que é o Aham. milagre da carroça lá. Lembra? Foi tu mesmo que citou, eu Caraca, acho. eu não lembro o nome lá. Que ele vai e tá ajudando a construir um convento em Genova, e ele pede ajuda de um camponês. Aham. E eu que tava com uma carroça, ali tudo, mas o camponês não queria ajudar, e ele falou, não, ó, eu tô carregando um defunto aqui, um corpo de alguém que morreu, e eu preciso ir logo. Ah, Daí ele sim, falou, não, lembrei. tranquilo, tranquilo. Só que quem tava atrás era o filho dele.
E daí, quando ele vai olhar, o filho dele tá morto mesmo, sabe? Daí ele se desespera, porque aquilo que ele disse se concretiza, sabe? Que ele tava carregando um morto. Só que daí depois ele pede daí pra Antônio rezar, Antônio reza e o menino é ressuscitado. E ainda em 1227, daí ele vai para Pádua, que é onde ele vai ficar basicamente até o fim da vida dele, né? E vai ficar muito marcado, e por isso que vai ser de parte chamada Santo Antônio de Pádua, né? Santo Antônio de Lisboa porque é a cidade que ele nasceu, daí eles querem puxar para eles, né? E Santo Antônio de Pádua porque foi a cidade que de fato encantou o coração de... Teve um carinho especial de Antônio, na qual Antônio acabou falecendo depois, posteriormente. Uhum. E daí fica essa disputazinha aí. Quando ele chega na Pádua tá um caos total, assim, sabe? Porque tinha as heresias, tinha disputas políticas também, tinha vários problemas, sabe? E ele chega lá e logo ele começa a se tornar tipo um árbitro de todas as situações da cidade, né? Ah, e ele começa ali também, um dos primeiros milagres que tem, os relatos que tem que ele converte um grupo de 12 bandidos que roubavam todos os viajantes, né? E que eles vão disfarçado via a pregação de Antônio e acabam sendo tocados e buscam a conversão, né? E parece que às vezes, alguns acabam voltando a ser bandidos de novo, mas pelo menos um tem um relato, porque tem um relato da própria pessoa dizendo que ele viveu essa vida de peregrinação, porque daí Antônio manda ele fazer várias peregrinações como penitência, né, da conversão dele. E sobretudo, então quando ele começa a pregar, e sobretudo depois da quaresma, que ele faz uma pregação muito intensa e leva muitas pessoas a viverem uma vida de mais penitência, Pádua aos poucos vai se transformando de um local cheio de disputas, de guerras, de devassidões, vai se transformando totalmente. Mas eles viviam um medo por causa de um grande tirano que existia na região, que era o Ezelino. Uhum. Era um homem muito cruel, sabe? Que exercia uma grande influência ali na região. Ele era muito cruel com clérigos, com leigos de todos os sexos, né? Diz que ele era muito brutal, mas ao mesmo tempo ele era muito intolerante, ele não acreditava em Deus, mas ao mesmo tempo ele era muito intolerante com crueldades, quando se tratava de crueldades sexuais, coisa assim, era uma coisa bem curiosa, assim, ele considerava a castidade como honrosa, praticava, assim, né, ele mesmo, mas ele não tinha piedade nenhuma com as outras pessoas, sabe? Sim. E ele meio que estava conquistando ali os locais, porque você tem que entender que na época a gente está falando de Itália, né? A gente está falando da região da Itália, não existia o reino da Itália. Né? Isso é final do século XIX só que vai ter. Então o que você tinha eram pequenas essas cidades, pequenos reinados. Então esse Zelino ele era um tirano que estava conquistando ali várias coisas ali. E ele fica com vontade de conquistar Pádua, né? E ele fazia muitas torturas para muitas pessoas, tudo. Ele estava começando a expandir influência para Pádua. E então o povo procura Antônio para que Antônio vá conversar com Ezelino, né? Para Ezelino libertar alguns prisioneiros e talvez parar com as suas crueldades, né? Uhum. E assim, há um relato um pouco mais fantástico que vai dizer que Ezelino, quando vê a primeira vez, vê uma luz divina brotar de Antônio e chega até a confessar os seus pecados, mas que depois volta a cometer os crimes. Mas a maioria das biblicistas vão concordar que esse digamos assim, um fracasso de Antônio, que Antônio não consegue converter Ezelino, né? E que Ezelino, ele, né, não ignora e não se abre. E realmente, de fato, o Ezelino, até o fim da vida dele, ele não se converte. No final da vida, pergunta se ele quer se confessar, ele fala que ele não precisava daquilo, e ele morre sem isso depois ainda de Antônio, né? Ele vai morrer mais tarde ainda. Ele morre assim, realmente não acreditando em Deus, sabe? Então, convicto na sua não crença, digamos assim. Por mais maluco que possa parecer, né? Falar dessa maneira, às vezes. Mas ele é muito convicto, realmente, assim, né? Que tava dando bastante barulho aí, você não tava ouvindo vozes, só um monte de barulho daqui, se você tava aí ainda. Então ali ele vai trabalhando em Pádua, né? Então ele tá em Pádua, ele vai
Ele tem algumas saídas, ele tem uma saída basicamente para Ceres, para participar da transladação do corpo de São Francisco, né? Para uma capela mais digna, tudo, participa do capítulo, mas ele continua ali em Pádua, né? Ele vai ficar naqueles anos. Em 1230, ali mais ou menos, 1232, mais ou menos, que ele voltando. Aí, qual que é o ano que ele morreu mesmo? Ele morreu em 31. 31. Ah, tá. É que tinha uma coisa aqui que eu tava vendo aqui, tava errado, tá. Tá. Então daí Jaime, então ele passa esses últimos anos, e assim, tem vários milagres que vão ter, né? Aqui a gente pode falar, tem um que a mamãe estava sendo acusada injustamente de um crime, e a única testemunha seria o bebê dela, e Antônio interroga o bebê, e o bebê de colo começa a falar, sabe? E fala da inocência da mãe, e a mãe é inocentada. Tem várias outras pregações, tem da mãe que vai ouvir uma pregação de Antônio e volta da casa, a criança tá brincando, tá dentro de uma panela de água fervente, mas tá brincando assim de boa, não tem nada, porque ele tinha deixado o filho em casa para poder assistir a pregação de Antônio. Então, assim, vai tendo várias histórias de conversão, também tudo. E ele transforma mesmo a cidade de Pádua. Tem uma das histórias que traz aí o título de casamenteiro pra ele. Sim, sim, pode falar. A menina foi pedir pra ele, a moça, né, não tinha dinheiro pro dote, e foi pedir ajuda pro Frei. E daí ele deu um papel pra ela e falou que era pra ela levar no comerciante e pedir o dinheiro, né? Falar tipo, pra dar o peso daquele papel. Seria um enxoval no valor do peso do papel. Aí quando ela chega, o comerciante até acha graça, mas quando ele vai colocando o dinheiro, vai ficando desigual. O papel fica ainda, tipo, leva um tempo pra equilibrar o peso do papel. Aí depois o relato diz que o cara, tipo, lembra que ele tinha prometido doar dinheiro pra São Francisco e não tinha cumprido Uhum. a promessa. E daí o dinheiro que ele deu pra moça era o valor que ele tinha prometido pro Frei. E daí vem a ideia do centro casamenteiro, né? É. E assim, ficou muito forte isso, não sei como que é em outros países, mas no Brasil é muito forte, mas é interessante que muitas biografias às vezes nem citam essa história, sabe? Uhum. Na verdade, duas biografias que eu li aqui nem citaram essa história de relação aos casamentos, né? Então, basicamente, e daí basicamente quando ele volta, né, ele volta para Padre em 1230, que ele volta do capítulo, depois que o corpo de São Francisco é trasladado, ele já tá ficando um pouco debilitado muito por causa de jejuns que ele fazia tudo, e ele se retira para Alvernia, né, ele pede autorização, né, então ele se retira para a mesma montanha na qual Francisco recebeu os estigmas, e aí então ele pede, né, para que ele possa se retirar, né, para o isolamento. Então ele fica ali perto de Pádua, mais longe, né? São designados dois irmãos para auxiliar ele, né? Para que ele possa escrever também, porque então, o superior pede que ele possa retirar, mas pede para que ele escreva, né, os sermões, os comentários, tudo, para que isso fique, né, para os povos. É interessante que esses escritos de início, Antônio, vamos dizer que é bem provável mesmo, né, que isso é bem comum, que o Santo Antônio não queria muito escrever, mas como insistem para ele que os sermões dele eram muito maravilhosos, era bom que isso pudesse ser preservado em alguma coisa, ele começa a escrever, né, os sermões dele, né, sermões, comentários. Basicamente o que tem de escritos de Antônio é isso, né, são sermões e comentários ao livros da Escritura. Não tem tratados teológicos, né, dele, digamos assim, né? E aí, então ele vai, né? Ele passa um último ano. Tem um milagre quando ele tá nesse último ano, que um irmão aparece, né? E que tinha levado muito ao pé da letra a ideia de que se o pé ele leva a pecar, corta o pé. E o cara vai e corta o pé, sabe? E daí o Antônio, quando ouve a história, ele fica assim, muito consternado, né? E até se culpando, porque ele falou, é, porque o rapaz corta porque ele disse que ele tinha confessado, porque ele tinha confessado que ele tinha dado um chute na mãe dele. E daí o Antônio fala, né, seu pé corta seu pé, ele foi e cortou o pé fora. E daí o Antônio pega o pé, coloca ali junto, e Uhum. daí manda e amarra um pano em volta. E daí o pé se cola de novo. É o melhor que a medicina moderna. É. Alguns relatos vão dizer que foi instantâneo, alguns vão dizer que fica ali e aos poucos vai, digamos assim, cicatrizando ali. Mas a questão é que tem vários registros históricos que falam desse milagre, né?
E ali ele vai então adoecendo, né? Ele vai adoecendo, escrevendo. Ele chega a pedir ir para Pádua de novo, mas daí convencem ele que seria pede pra ir pra Pádua, mas eles falam que tipo assim, que se vissem ele daquela maneira toda ia ser muito ia dar muito alvoroço, ia dar muita confusão, convence ele, então convence ele a não ir, porque a agitação do povo seria muito grande e ele aceita então ir para um pequeno convento das Clarissas, né, das damas pobres, né, que é onde ele passa, então, basicamente, os últimos momentos dele, e ali ele morre, né, aos 36 anos de idade, basicamente, né, em 1971. E daí se diz, né, que como não queriam dar um alvoroço, eles queriam levar o corpo dele em segredo, eles tentam esconder de primeiro, assim, de que ele não tinha morrido, mas de alguma forma, não sabem exatamente como, mas de alguma forma algumas crianças descobrem que Antônio morreu, e daí as crianças começam a gritar pela cidade, né, falando, Antônio morreu, o santo padre morreu, e vai divulgando para todos que ele morreu. Peraí, criança com uma vozinha estridente? Não, nossa senhora. E daí é aberto o processo de canonização dele. Quando ele vai, depois de ser morto, fazia pouco tempo que tinha sido feito instituído o processo de canonização, né? Mas já dá um pouco de confusão, porque assim, porque o processo de canonização dele é tipo assim, é tempo recorde, basicamente, assim, sabe? É muito rápido, né? Nem São Francisco de Assis foi tão rápido. Foi menos de um ano, né? Sim, foi menos de um ano. Meu Deus. Eu só vou fazer um parênteses. E tem gente falando para mim falando ontem pra mim que, nossa, mas o processo do Carla Cutts foi muito rápido, né? Eu, tipo, não, não foi rápido. Em comparação. Rapidamente apareceu vários milagres, tudo, né? E ele foi canonizado, então, no dia 30 de maio de 1232. Alguns dizem, né, tem até a gente falou sobre ele ter morrido com 36 anos, mas pesquisas mais recentes, né, quando faz a datação científica, diz que ele teria 39 anos quando ele morreu. Então talvez ele tenha nascido um pouco antes, né, não em 1195, talvez 1191. É porque, assim, para essa época também, às vezes é muito difícil datar exatamente quando a pessoa É, nasceu. mas adicionalmente se coloca a data de nascimento dele no dia 15 de agosto de 1191, e a data da morte, daí sim é no dia da festa dele, né? Que é dia 13 de junho de 1231. E os restos mortais dele estão na Basílica de Santo Antônio, em Pádua. 32 anos depois, quando foram abrir, né? 32 anos depois da morte dele, foi descoberto a língua, né? A língua e as cordas vocais incorruptas. E São Boaventura foi testemunha disso, né? É, lembrando que assim, a gente tem alguns casos de partes, como é o caso dele, de parte incorrupta, língua incorruptas, né? Mas a gente não tem um caso de um corpo totalmente incorrupto. A gente não tem caso, eu falo pela ciência, tá, gente? Com um caso assim registrado. É que seja milagroso de fato, né? Que seja milagroso de fato. Porque em bom estado de preservação, a gente tem até Napoleão Bonaparte em bom estado de preservação. E isso não é sinal de santidade. Definitivamente. Então, o Santo Antônio se espalhou, né, a vocação dele. Eu descobri também que Santo Antônio, ele também é um santo para você rezar pelas coisas perdidas. A gente reza para São Longuinho, né? Muito, mas Santo Antônio tem, desde o princípio das devoções dele, se estabeleceu muito de rezar ele para achar as coisas perdidas. Eu já sabia que tinha isso, porque já aconteceu de situações eu falar de São Longuinho e a pessoa, não, tem que rezar pra Santo Antônio, deu. Na dúvida, reza pros dois. Tá muito, muito negócio, perdeu um negócio importante, hein? Vai pros dois, vocês não vão disputar. Santo Antônio é um santo muito, muito popular no Brasil, né? A gente cresce assim, tipo, ouvindo, né? Algo que eu acabei descobrindo na pesquisa é que existe uma certa tradição militar envolvendo Santo Antônio. Uhum. No Brasil, né, tanto no exército brasileiro quanto no exército português, e em outros países que, né, ele acaba sendo recrutado em algumas situações. Olha só. Inclusive, por exemplo, atualmente no Timor-Leste, Santo Antônio tem um posto de coronel. Nossa, isso eu não sabia. Tem alguns casos assim, no Brasil,
até depois da proclamação da República, ele ainda tinha posto militar no exército brasileiro. Ele ganhou, deixa eu até pegar aqui bem certinho. Ele era tenente-coronel. E ele recebia salário, tá? E o salário era entregue para a igreja. Ah, que legal. Aí, em 1924, tá? Que ele foi oficialmente passado para a reserva do Exército Brasileiro. Nossa, é curioso. Mas então, acho que é isso, né, Bruna? Vamos para as nossas dicas culturais? Bruna, o que você tem aí para indicar? Vou colocar assim, né? Não é o melhor filme para talvez assistir, mas eu gosto do filme Santo Antônio, tá? Eu gosto também. É um filme bem curtinho, legal, assim, é gostosinho de assistir. Aí é uma aclamação, não é uma dica cultural, mas é mais um pedido. Não afoguem a imagem de Santo Antônio, gente. Não tira o menino Jesus do Santo Antônio. Faz essas Tudo é coisas, que nem não. disse, gente. Acende Tudo uma é que nem vela. disse. E eu vou indicar 2 livros. Porque, assim, foi os 2 livros que eu li. Na verdade, um eu escutei, o outro eu li, porque eu fui por audiobook, né? Um é o História de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Eu tô tentando achar ver se tem um nome inteiro aqui, mas tá só Padre Antônio aqui. Mas que é a edição que foi publicada pela minha biblioteca católica, pra vocês procurarem. E tem o livro que é Antônio, Palavras de Fogo, Vida de Luz, escrito pela Madeline Pecora Nugent. Eu vou dizer para vocês que o livro de História de Santo Antônio de Pádua, ele é menor, mas eu gostei mais do livro do Antônio, Palavras de Fogo, Vida de Luz. Porque o do Santo Antônio, do História de Santo Antônio, ele vai falar na espécie de um relato, sabe? Dizendo, aconteceu isso, sabe? Como um relato biográfico mesmo, né? Data, tal, falando. O Antônio Palavras de Fogo, Vida de Luz, o que ele faz? Ele transforma a biografia numa espécie de um romance histórico. Então ela pega as situações e ela então preenche algumas informações, a autora usa sermões, a partir dos sermões tem publicados em Antônio, ela digamos, cria um sermão para aquela situação, de quando ele pregou, que a gente não sabe exatamente o que ele pregou naquela situação específica. Então ela preenche um pouco as informações, ela cria um romance, e se torna bem legal de ler, e no final ela, inclusive, ela daí tem as notas históricas para ela dizer, ela diz, deixa bem claro, isso é ficção, isso eu inventei, isso eu peguei daqui, isso eu peguei dali, sabe? Então, e se torna um livro bem, bem gostoso de ler. Então, assim, eu gostei muito mais do Antônio Palavras de Fogo, Vida de Luz, apesar dele ser bem maior, né? Tem quase o dobro do tamanho. Ele é mais fácil de ler do que o História de Santo Antônio. Mas qualquer um dos dois são bons, tá, gente? Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, @café.católico, e entre no nosso grupo do Telegram através da bio do link que tem na bio, né, do perfil. E compartilhem, nos contem, às vezes, alguma tradição particular, alguma coisa que vocês sabem sobre Santo Antônio que a gente não comentou, pra gente partilhar também com o resto do povo. É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.